Nós estaremos falando então, meus amados irmãos, sobre discernimento de espírito, sobre discernimento espiritual. É muito difícil aprender isso, mas antes de nós estarmos iniciando esse ensino, vamos estar consultando a Deus, vamos estar buscando o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus a gente não pode fazer nada. Não podemos estar aqui trazendo um ensinamento, não podemos estar trazendo nada se Ele não estiver presente para nos ensinar. Então você que puder ir na sua casa, curve a sua cabeça e vamos estar orando comigo para que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir. Poderoso Deus e eterno Pai, nós estamos pedindo licença para falar da Tua Palavra. Nós estamos pedindo, Senhor Jesus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha abrir o entendimento deste irmão e desta irmã que está ouvindo do outro lado. Eu peço, ó Pai, para que o Senhor venha tomar primazia, para que o Teu santo nome venha a ser glorificado, para que o Teu santo nome venha a ser exaltado nesta tarde. É o povo que está aqui reunido em Teu nome para glorificar, ó Pai, e bendizer o santo nome do Cordeiro de Deus. O Teu povo precisa, ó Pai, deste entendimento. O povo precisa do conhecimento da palavra de Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, pedindo para que o Senhor venha nos revelar, interpretar e dizer, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos ouvir nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém. Meus amados irmãos, eu quero pedir uma pergunta para os irmãos, para ver se o fundo está alto, como é que está aí, para os irmãos me ajudar. Em nome do Senhor Jesus, comenta, pastor, o áudio está bem, o áudio está ótimo, estou ouvindo. E nós estaremos abrindo a Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 17 e no versículo de número 4. Está ótimo, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Apocalipse, capítulo de número 17, no versículo de número 4. Então, você que já pegou seu papel e sua caneta, você que está vendo, depois vai rever esse vídeo, pegue e anota. Apocalipse capítulo 17, no versículo de número 4, é um contexto onde o apóstolo João, ele vai ver aí uma mulher e ele vai ficar maravilhado, ele vai ficar maravilhoso porque ele vê que aquela mulher está com pedras preciosas, que aquela mulher está agora toda vestida em linho de púrpura. E João, o discípulo do amor, João, é o apóstolo de Cristo, aquele que Jesus Cristo tinha intimidade. Ele foi arrebatado aos céus e quando ele subiu ao céu ele viu aquela mulher. E ele mesmo não teve um discernimento espiritual, ele ficou maravilhado ao ver aquela mulher. Então, veja que não é fácil ter o discernimento espiritual, não é fácil ter o discernimento do Espírito. Verdadeiramente a gente tem que provar o Espírito, verdadeiramente a gente tem que buscar um discernimento de Deus, orar. Então a Bíblia vai nos dizer que diversos homens de Deus receberam visões, diversos homens de Deus receberam visões de Deus e não souberam discernir. Propriamente Daniel teve que orar 21 dias e não se contaminar com os manjares de Nabucodonosor, aonde ele ficou ali sem comer carne, onde ele ficou sem comer os manjares, para que aquela revelação fosse discernida para ele, aquela visão que ele teve, porque ele teve uma visão, não soube discernir. Aí o anjo veio do céu. Então o céu ele se move no mundo espiritual ao nosso favor. A Bíblia relata também que Pedro por 3 vezes desceu um lençol com os animais para que ele matasse e comesse, porém Pedro não discerniu essa visão. Então o discernimento espiritual não é nada fácil, não é uma coisa do dia para a noite, é uma coisa que tu faça, que tu venha buscar em oração, para que você não venha estar andando por sombras futuras, porque hoje muitos estão andando através de visões, através de revelações, e estão andando fora da direção de Deus, fora do caminho de Deus, sem saber, sem buscar ter uma intimidade com Deus. Então sempre a gente deve buscar ali um discernimento de Deus. Então vamos ler o que aconteceu lá no arrebatamento de João, em Apocalipse 17, versículo de número 4. A mulher estava vestida de púrpuro e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e da abominação da terra. E vi a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue
dos testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei com grande espanto. Então, meus amados irmãos, vocês viram o que aconteceu? João, ele viu aquela mulher, estava com taça de ouro, estava adornada com pedras preciosas, estava com uma roupa que ele se maravilhou. E ele estava ali com o sangue daqueles que davam testemunho de Jesus, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que davam testemunho de Jesus, porém foram enganadas por ela. E aí então o anjo vai repreender João agora no versículo de número 7. Então o anjo me disse: por que tu te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que ela, o qual está as 7 chifres, as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que vistes era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujo os nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta, que era e não é, mas que virá. Então veja, meus amados irmãos, as pessoas que não estavam salvas, as pessoas estavam olhando ali a besta, se admiraram com ela, através daquelas pedras preciosas, através de ouro, púrpura, através das grandes vaidades que estavam ali, aquela grande prostituta, a Babilônia. Então ali a gente pode dizer aí que representa a igreja que não é de Cristo, porque estava matando as pessoas que eram de Deus, estava embriagada com o sangue dos justos. E também a Bíblia vai nos dizer agora também aí que aqueles que não estavam com o nome escrito no livro da vida eram as pessoas que estavam ali se dobrando, se prostrando para ela. Então vocês pararam para analisar, meus amados irmãos, o discernimento espiritual é muito importante para a minha salvação e para a sua salvação. Então é por isso que a gente deve buscar o discernimento espiritual, para ver se nós estamos verdadeiramente adornados como a noiva de Cristo, ou se nós estamos andando adornado conforme o mundo. Então, isso é algo que tem acontecido neste fato, neste século, aonde que a gente está aí se preparando para o arrebatamento da igreja, aonde a gente vê que o tempo tem se passado. E se nós parar para analisar, aquelas pessoas que estão enganadas, que pensam estar agradando a Deus, elas pensam que estão salvas. Eu vou dar um testemunho meu da minha vida, porque eu há 5 anos atrás, nos primeiros 5 anos de conversão, eu estava congregando numa igreja de Porto Alegre. E toda pessoa que congrega em uma igreja de porta larga, onde tudo é liberado, onde a sensualidade, a vaidade, a prostituição, o adultério, ele é liberado, o diabo consegue nos enganar de tal maneira que a gente pensa que está congregando numa igreja que não é de Porto Alegre. Quando eu estava numa porta larga, eu pensava que a minha igreja era correta. Quando eu estava numa porta larga, eu pensava que a minha igreja era uma igreja verdadeira. E eu não buscava de Deus um discernimento de espírito, um discernimento espiritual. Eu não buscava de Deus em saber se verdadeiramente aquilo que o pastor estava ensinando era o correto, se aquilo que estava ensinando louvava a Deus, era louvável a Deus ou não. Então é por isso que é responsabilidade minha, responsabilidade tua, responsabilidade de todos nós que conhecemos a verdade, anunciar a verdade para aqueles que ainda não se firmaram na verdade. E também responsabilidade de todo cristão, buscar ter um próprio conhecimento, buscar ter o discernimento do espiritual, para que venha alcançar a salvação da sua alma, para que venha Deus te mostrar se você está no caminho correto ou se você não está no caminho correto. Então discernimento espiritual é algo, discernimento de espírito é algo que você pode valer aí a sua salvação. Então nós temos que estar muito vigilantes, porque a pessoa que está em uma igreja Porto Alegre, ela pensa: não, eu estou salva, Jesus pode vir, mas mal sabe ela que está sendo guiada por guias cegos. Então é muito difícil, meus amados irmãos. Então a Bíblia diz que não é para nós crer em qualquer espírito. A Bíblia diz que a gente deve estar aí atento, porque agora o próprio João se maravilhou com aquela mulher. O próprio João ficou encantado, ficou maravilhado em ver, e veja que ele estava enganado, foi repreendido pelo anjo, dizendo: não, eu vou te mostrar quem é essa mulher. Então veja, mesmo no arrebatamento, mesmo no céu, mesmo Deus mostrando, aquela mulher parecia ser ali a igreja verdadeira, mas não, ela era a grande Babilônia, que estava até mesmo matando os cristãos. Então tem muitas pessoas ainda que estão
em alguns ministérios, em alguns lugares, acreditando até mesmo em alguns homens de Deus, em algumas mulheres de Deus, mas isso até parece ser aos nossos olhos agradável a Deus, mas não, meus amados irmãos, a gente deve estar buscando aí com que o Espírito Santo de Deus venha nos dar o discernimento espiritual. Então o discernimento espiritual é algo muito importante que a gente deve buscar, a gente deve zelar, buscar pelo Espírito Santo de Deus, para que as coisas venham andar conforme o fruto que Ele almeja e o fruto que Ele deseja, para que a gente venha dar bons frutos. Quando eu estava numa porta larga, por exemplo, eu não tinha uma vida constante de oração. Quando eu estava numa porta larga, por exemplo, eu não consultava. É por isso que hoje a gente pede para que você abra a sua Bíblia, para que você anote, pegue um papel, uma caneta, para que você leia, para que você entenda, para que veja que você não está sendo enganado. Apóstolo Paulo, ele vai dizer para os cristãos agora, aonde era um exemplo, porque eles olhavam a ministração dele e procuravam nas Escrituras para ver se aquilo que ele estava pregando é mentira ou verdade. Você tem feito isso? Você tem analisado se os ensinamentos que estão dando, ele está na palavra, ele tem a luz do Espírito Santo? Você tem orado, tem buscado discernimento de Deus para ver se aquele pastor ou aquela irmã está ensinando algo que verdadeiramente vem de Deus? Ou você está sendo guiado pelo que o seu pastor está falando, ou você está sendo guiado pelo que as pessoas estão falando, ou você está sendo guiado por visões, ou você está sendo guiado por revelações, ou você está sendo guiado por arrebatamentos. Então, a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que é guiado por arrebatamento, todo aquele que é guiado por visão, todo aquele que é guiado por outras pessoas, agora esta pessoa não está agradando a Deus. Jesus Cristo disse que agora quem viria para nos guiar e nos conduzir seria o Espírito Santo de Deus. Ele disse, agora eu vou para outro lugar, eu vou para o Pai, e para onde eu vou vocês não podem ir, mas depois de mim virá outro, e Ele vos guiará, e Ele testificará de mim. Então, Jesus, agora Ele tira dele e aponta para o Espírito Santo de Deus, para os seus discípulos. Lá no começo do seu ministério, que Ele começa ali a pregar, a fazer os seus milagres, Jesus Cristo chama um a um dos discípulos. Ele diz, vem Pedro, me segue, porque eu te farei pescador de homem. Ele vem e chama um a um, diz, Levi, vem que você agora vai ser o meu discípulo. Ele chama os 12 discípulos. Então, quando ele chama um a um, agora ele, terminada a missão terrena, Jesus Cristo ele passa a dizer que não é mais ele também que iria guiar eles, e sim o Espírito Santo. Ele tira, olha, vocês me seguiram até agora, mas agora vocês não podem mais me seguir. Mas eu não vos deixarei órfão, depois de mim virá outro, o Espírito Santo Consolador. E agora eu te pergunto, você tem buscado o Espírito Santo? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado verdadeiramente estar orando, estar sendo direcionado por Deus, estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? O cristão verdadeiro, ele tem uma comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos breve, meus amados irmãos, a viver o arrebatamento da igreja. Nós estamos breve a viver o maior espetáculo que o mundo pode ver, aonde todo olho verá, aonde toda língua confessará que somente o Senhor é Deus. Nós estamos vendo agora Jesus Cristo vir do céu com grande alarido, o som da trombeta. O arrebatamento nada mais, nada menos é do que o maior evento que a humanidade vai ver, porque aconteceu a crucificação de Cristo, mas não foi todos que viram. Mas a Bíblia nos relata que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E ser arrebatado é nada mais, nada menos que não ver a morte. Todas as pessoas não querem morrer, a maioria das pessoas não querem morrer, não querem perder a vida, querem viver. Mas, se nós parar para analisar, Enoque andava com Deus. Andar com Deus é estar com Deus em comunicação todo o tempo. Mas hoje nós, numa vida cristã, a gente ora um dia e no outro dia já não ora mais. A gente lê a Bíblia um dia, medita na Escritura um dia e no outro dia não faz mais. A gente não está verdadeiramente andando com Deus. Eu quero trazer para vocês aqui, para que venhamos tomar um choque de realidade, para que você venha entender, será que eu estou buscando a Deus da maneira para ser arrebatado? Será que eu estou verdadeiramente buscando a Deus da maneira correta? Será que eu estou andando com Deus? Porque duas pessoas não tiveram o prazer de ver a morte, que foi Elias e foi
Enoque. Elias, um profeta de Deus. Enoque, um homem também profeta, porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus que assim profetizou Enoque. Então veja, meus amados irmãos, nós temos que estar buscando o Espírito Santo de Deus, nós temos que estar orando o Espírito Santo de Deus, porque nós encontramos soluções para todas as coisas, nós encontramos momentos para todas as coisas, mas andar com Deus é passar diariamente com Deus. Andar com Deus é pedir para que Deus te guarde no seu serviço. Andar com Deus é pedir para que Deus te dê uma revelação da palavra. Hoje, como assim, nós estamos aqui meditando e eu, como sacerdote, ministro do Evangelho, eu tenho que vir te ajudar a dar um empurrão, um impulso, algo a mais para que você venha crescer espiritualmente, porque a maior bênção, meus amados irmãos, está por vir. A maior bênção é o reino dos céus. A maior bênção Jesus já conquistou para mim e para você, então nós só temos que administrar. E todo aquele que medita na palavra de Deus, todo aquele que ora diariamente, todo aquele que busca diariamente a Deus, todo aquele que busca jejuar, busca estar próximo do Espírito Santo de Deus, ele está agradando a Deus, porque eu tenho certeza que a pessoa que está orando, que está jejuando, que está lendo a palavra de Deus, ela não está envolvida em contenda, ela não está envolvida em fofoca, ela não está envolvida em escândalo, não está envolvida em mentira, porque ela está envolvida nas coisas de Deus. O cristão verdadeiro deve estar envolvido com as coisas de Deus. Então, busque mais esse discernimento espiritual e o discernimento de espírito, em nome do Senhor Jesus.